Eu que vou gravar. Ah, tá. Eu vou gravar aqui a nossa, né, a nossa conversa, porque Ok, basicamente a ideia é coletar as impressões, né, dos primeiros dias da guerra dos estrangeiros, especialmente dos brasileiros. ok. Tá. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar, tipo, assim, eu vou te dar umas perguntas gerais, só para você ter uma ideia sobre o que falar, mas você pode ficar à vontade. Você pode. Ela não, ela tá. Ok, Ah, pronto, foi. ok, perfeito. Porque, mas você, fica à vontade de, se você relembra uma coisa, queria falar sobre uma coisa, comentar, fica à vontade, sabe? Eu só vou dar umas perguntas gerais para você ter uma ideia, ok? Para seguir a linha Tá da bom, tá? tá bom. Ó, então, primeiro, por favor, fala sobre você, tipo, fala o seu nome, de onde você é, quantos anos tem, onde você nasceu e por que você migrou para a Ucrânia, né? Onde na Ucrânia você morava, né? Na época antes da guerra, em que cidade, o que você fazia, tipo, essa Ok. coisa. Obrigada. Pronto, então meu nome é Victor Ferreira Máximo Diniz. Eu tenho 28 anos agora. Eu sou natural de São Paulo, São Paulo capital, do Brasil. E eu fui para a Ucrânia para terminar o meu curso de medicina, que eu já havia começado antes. E fui para terminar porque o diploma ucraniano é mais fácil de fazer a migração para a Europa depois. Eu tinha uma ideia de trabalhar na Europa depois, mas ainda não sabia onde. E o diploma ucraniano era muito bem quisto e foi por isso que eu fui à Ucrânia. E em que ano você migrou para a Ucrânia, mudou para a Ucrânia? Em que cidade você morava? Eu mudei para a Ucrânia em 2000 e eu tenho que olhar porque eu não me recordo muito bem. Eu morava em Dnipro, né, em Dnipropetrovsk. É, Eu migrei para a Ucrânia em 2021 ou 22. Eu vou ser bem sincero, eu não me lembro agora. Eu não tenho o meu documento aqui para ver. Então, eu acho que 22 não, porque a guerra começou em fevereiro de 22, então eu creio que em 2021. Foi, 21. Final de 2000, isso, exatamente. Foi durante a pandemia, foi final de 2020 e início de 2021. Se eu não me engano, eu cheguei em janeiro, fevereiro, fim do inverno. Foi. E quando você mudou para a Ucrânia, tipo, antes de mudar, será que você já sabia que a Ucrânia já está em guerra com a Rússia, já tem, que a Rússia tirou a Crimeia, ocupou algumas regiões? Você sabia essa informação e não tinha medo de entrar? Foi assim, eu sabia mais ou menos que tinha tido uma guerra, eu não sabia que ainda estavam em guerra, eu sabia que vira e mexe tinha uns conflitos na fronteira e algumas coisas assim, fechavam as fronteiras e tudo mais, porém eu não tinha a ideia de que estava em guerra em si, uma guerra, porque até de certa maneira não era uma guerra declarada, ainda havia umas relações bilaterais e tudo mais. Mas eu sabia que tinham conflitos. Eu sabia do conflito da Crimeia. Eu me lembro que eu vi nas notícias. Eu acho que ainda estava no Brasil. Eu era miúdo e vi. Mas eu sabia que tinha um conflito ali. Sabia da história do Holodomor, da época da União Soviética, que eles foram meio que forçando os países e pronto. Mas eu, de fato, na época não tive medo de ir para a Ucrânia, não, porque parecia tudo muito pacífico, muito ok. E até migrada, eu morava na Rússia antes, né? E fui da Rússia para a Ucrânia. E até cruzar a fronteira ali, eu cruzei a fronteira ali próxima de Kharkiv, Belgorod-Kharkiv, e até cruzar a fronteira foi muito sossegado, foi uma coisa bem ok, como qualquer outra fronteira terrestre, como por exemplo já fui à Argentina e ao Paraguai por fronteira terrestre no Brasil, foi basicamente a mesma experiência. Um pouco mais demorada, mas foi muito sossegada. Mas também creio que foi mais demorado por causa que era pandemia e tinha toda uma série de restrições. Mas fora isso, eu não creio que teria um problema. Não tive medo realmente, não. Entendi. Não. E quando falamos sobre já essa época antes da guerra, né? Então, a guerra começou em fevereiro de 2022, mas talvez você reparou que essa tensão, né, do conflito já foi antes, tipo, até em novembro, de dezembro de 2021,
já começavam a Sim, falar sobre isso, tipo, algumas mídias, redes sociais. Você pode descrever esse período antes da guerra, se você pensava que a guerra vai começar, se você já pensava sair da Ucrânia antes, tipo, esse período antes da guerra, você já... Como foi? pronto. Só um segundo. Uhum. Pronto, esse período pré-guerra, né? Anterior ao início da guerra declarada, né? Eu me lembro de tensões, sim. Me lembro das notícias, das tensões que houveram, de vira e mexe ter umas escaladas, a, a montagem de todo o aparato russo nas fronteiras da Ucrânia, do exército e tudo mais. Eu me lembro disso, eu me lembro que teve uma grande tensão por muito tempo, que todos falavam assim, ah, vamos ter guerra, só que isso se arrasta por quase um ano, não uma ideia de uma guerra mais assim, em larga escala. E no começo, sim, fiquei um pouco receoso e tal, mas depois o tempo foi passando e eu não acabei vendo que não acontecia. E eu havia pensado em voltar para o Brasil, mas eu falei assim, ah, não vale a pena. Tô no meio da minha graduação, né? Estava no quarto ano, indo para o quinto ano da universidade e para mim não fazia muito sentido. Eu tive muitos colegas que foram embora, mais próximo assim do fim do ano, antes da guerra começar, por volta de outubro. Mas eu já pensava que eu tinha uma noção de que a guerra iria começar, não tinha uma noção muito concreta de quando que a guerra iria começar. Eu me lembro que mais próximo ao final do ano teve uma partida de futebol de salão entre a Rússia e a Ucrânia. E eu lembro que eu fui a um bar com uma colega brasileira também ver o jogo e eu lembro que era todo um sentimento patriótico muito mais acentuado do que quando eu cheguei na Ucrânia, da própria população da cidade, até porque em Dnipro a maioria das pessoas falam russo, não? Quase nenhum falava ucraniano mesmo. E eu via que estava tendo mais uma. E a propaganda também na TV, as notícias tanto da Rússia quanto da Ucrânia ficavam fazendo toda essa propaganda, e eu via que tinha. E eu me lembro que nesse dia nós sentamos e nós até debatemos, conversamos entre nós dois, falando assim: ah, se tivesse um ataque, eles iam atacar. E nós definimos 10 pontos no mapa da Ucrânia. E de fato atacaram 7 dos 10 que a gente definiu. Mas a gente tinha uma noção. Eu tinha pensado que talvez a guerra fosse começar por volta de março. Eu pensei comigo, falei assim, ah, vai ser por março, ainda tenho um pouco mais de tempo de me organizar. Tinha pensado em voltar para a Ucrânia, mas para a Ucrânia, para o Brasil, mas fiquei assim, não sabia se voltava, se não voltava, não sabia se acontecia ou não. Era uma tensão geopolítica muito forte nas fronteiras, né, e entre os presidentes e na época, eu realmente pensava que o Zelensky não ia ter o know-how político, a força política, para realmente começar a guerra após a invasão. Achei que seria como se fosse na Crimeia, eu invadir, pegar Donetsk e Luhansk e pronto, como fizeram com a Crimeia. E quando a guerra começou, foi realmente uma surpresa, né? Não vou dizer que não foi, foi uma surpresa. Eu me lembro que estava em casa, e recebi umas ligações de uns colegas meus da Rússia, perguntando: ah, é verdade? A guerra começou? E eu falei assim: pá, não sei, tava dormindo, não vi nada, olhei assim ao redor da minha casa, não vi nada, meus gatinhos estavam dormindo, tudo normal. Eu falei assim: não, eu fui ao balcão e vi os traços dos rockets no céu, e aí eu falei assim: ah, não, realmente a guerra começou. E daí foi uma escalada. Tivemos aquele tempo de, acho que uns 2, 3 dias que foi uma paz, e aí depois começaram os testes de sirene, depois as sirenes e bombardeios constantes e tudo mais. Mas eu confesso que eu esperava que demorasse um pouco mais para a guerra iniciar. Eu estava até pensando em talvez mais para frente voltar ao Brasil. Entendi. Então, você disse que nesse primeiro dia da guerra, né, 24 de fevereiro, você acordou da maneira normal e não ouviu nada, nenhum bombardeio, nada. Só você acordou de Não, ligações dos colegas e só assim que você sabia que a guerra começou. E o que você fazia depois, as suas primeiras ações, esse primeiro dia? Pode descrever um pouco?
Nesse primeiro dia eu fiquei meio atônito, eu não sabia o que fazer, então eu segui o meu dia normal, até porque tinha os traços dos rockets do céu e tudo mais, mas a cidade estava normal, estava tudo bem. Do meu prédio, eu morava sozinho na época num apartamento e tinha basicamente umas pessoas de mais idade, e eles estavam sossegados, estava tudo normal, e eu falei, pronto, às vezes vai ser isso e vamos ver o que vai acontecer. E foram passando os dias e foi se intensificando a guerra. E nesses primeiros dias eu me lembro que eu fiquei meio assim, eu fui à casa da minha colega, essa minha colega brasileira, nós conversamos e nós debatemos e nós falamos, pronto, não há muito o que fazer, estamos em guerra e não há o que fazer. E na cidade em si estava uma calmaria. E aí depois começaram os testes das sirenes de bombardeio, eu me lembro. Acho que foi uns 2 dias depois, 2 ou 3 dias depois, não me recordo muito bem. E eu lembro que tivemos um teste e, ok, nós recebemos aquele SMS do governo, teve o teste e eu falei, ok. E depois no dia seguinte eu me lembro que eu estava em casa fazendo algumas coisas e teve a primeira sirene de bombardeio, realmente. E eu lembro que foi bem chocante. Eu fiquei meio paralisado assim uns segundos. E logo em seguida eu peguei e fiz uma mala, as coisas mais importantes, os documentos, umas roupas, algumas coisas, aquela mala de evacuação que o governo recomendava, né? Como no meu prédio não havia bunker e pronto, eu sou do Brasil, a gente não tem guerra, eu não fazia ideia do que fazer. Eu ouvi a sirene, eu saí na varanda, no balcão do meu apartamento. E eu olhei e eu vi que tinha os senhores do meu prédio, a maioria deles tinham descido para tomar chá e fumar um cigarro. E aí eu falei, ok, tinha feito a minha mala, eu falei, eu vou ali embaixo fumar um cigarro com eles e perguntar o que eu faço. E eu me lembro que era Vacilei o nome desse meu vizinho. E eu perguntei a ele, falei assim, olha, eu sou do Brasil, a gente não tem guerra e eu não sei o que fazer. Dizem pra gente ir pro bunker, mas ninguém tá fazendo nada, o que eu faço? E eu me lembro que ele apontou assim, meu prédio tinha aquelas garagens que ficam na frente, geralmente ele apontou e falou assim, você tá vendo algum bunker aqui no prédio? E apontou assim, e eu falei assim, não. Aí eu falei assim, você acha realmente que você consegue andar até o bunker mais próximo ou até o metro? É, perto da estação de comboios, que eu via próximo da estação de comboios, uns 15 minutos de caminhada. Ele falou assim, sem morrer? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, então fica em casa e se passar um jato, deita no chão, cobra a cabeça das orelhas, e se tacar uma bomba, pronto, você morreu. Se não tacar uma bomba, vive mais um dia e continua. E eu falei assim, ok. E foi isso que eu fiz, basicamente, nesses primeiros dias. E depois, eventualmente, eu fui para casa dessa minha colega, brasileira, porque no prédio dela tinha bunkers. E nós ficamos lá juntos até mais ou menos o último dia de que nós ficamos em Dnipro, quando começou a ter os trens de evacuação. Eu lembro que nesses primeiros dias eu pensei, vou sair da Ucrânia de ônibus, vou para Varsóvia. Era no começo, assim, primeira semana de guerra. E eu fui comprar um bilhete para Varsóvia. Hum, e só que, como muita gente estava querendo sair, só tinham bilhetes para a semana seguinte. E eu me lembro que eu fui acompanhar as notícias, né? Eu lembro que também a TV mudou assim do nada, porque eu assistia a TV e tinha uns canais russos e tudo mais. E eu não falo ucraniano, né? Eu só falo russo. E eu lembro que tudo mudou para ucraniano e eu fiquei assim uns 2 dias perdido até eu começar a entender. E hoje em dia eu até entendo assim uma ideia geral do quando falam comigo em ucraniano, entendo mais ou menos a ideia geral, mas eu realmente não falo ucraniano. Tampouco tive aulas na universidade, né? E eu lembro que eu comecei a acompanhar as notícias e eu vi que os russos estavam parando os ônibus para pegar os combustíveis, saqueando os ônibus, estuprando as mulheres, matando as pessoas. E eu falei assim, pronto, não vou sair de ônibus. Perdi o dinheiro dessa passagem. Eu lembro também que eu vi nas notícias que diziam para tirar todo o dinheiro do banco, e foi uma das coisas que eu fiz. Eu fui ao banco e eu levantei todo o dinheiro. E eu me lembro até hoje que ela me deu um calhamaço de dinheiro desse tamanho, notas de 50 grivnas. É, E fui ficando até o dia que nós tivemos os trens de evacuação. Nós ainda fomos. Falei, antes da guerra, eu me lembro. Isso é uma coisa interessante. Eu me lembro que antes da guerra começar, nós já tínhamos essa ideia.
Nós tínhamos um professor na faculdade que ele era, acho que diretor, eu não me lembro exatamente o que ele era, mas ele meio que coordenava os voluntários nos hospitais de guerra e tudo mais. E nós nos oferecemos e ele ficou super animado, só que aí quando nós dissemos que éramos brasileiros, ele disse não. Disse não, nem gastem seu tempo, porque vocês não vão ser aceitos. Por causa de um problema que teve na época, se eu não me engano, foi da Guerra da Crimeia, que um brasileiro que foi para lá e depois lutar no exército da, da Ucrânia e depois traiu o exército, não sei o quê, acho que ele até foi preso. Alguma coisa com ele, não me lembro. E aí, pronto, não aconteceu. E depois eu me lembro que eu ainda fui, ajudei, doei uns alimentos, ajudei numa cena de que eles estavam fazendo. Ajudei as senhorinhas, me lembro que eu ajudei as senhorinhas do meu prédio a fazer os coquetéis Molotov, na época dos coquetéis Molotov. Nós fizemos os coquetéis Molotov na porta do prédio. Foi muito divertido porque elas cantavam aquelas músicas tradicionais ucranianas e faziam e tal. Foi um pouco assustador que tinha uma delas que fumava do lado da gasolina, mas foi uma experiência. E depois, quando começaram a ter os trens de evacuação, nós fomos para pegar o trem de evacuação. E eu lembro que nós conseguimos pegar o último trem de evacuação que teve do dia. Eu não lembro se foi o primeiro ou o terceiro dia, agora que começou a ter os trens, porque como não anunciavam os trens, tinha que se passar a tarde na Vexal, esperando eles anunciarem que o trem chegou. E era o caos, um monte de gente correndo, com criança, sem mala e tudo. E pois é, a gente pegou o último trem, que eu me lembro, foi o último trem do dia, que foi Dnipro para Lviv. Foi aí 30 e não sei quantas horas, acho que 32 horas no trem. Eu lembro que a gente se planejou fazer o quê? São muitas horas, creio que o trem não vai parar. E fiz uma mala com umas comidas, café, umas coisas assim, para passar o tempo. E nós fomos, e fui eu, mais um colega da África do Sul, uma colega da Índia que estudava na universidade, essa minha colega brasileira, e o cachorro, que você se lembra do cachorro. E eu lembro que não queriam deixar o cachorro subir do trem, mas pronto, a gente conseguiu. Eu lembro que no trem, acho que na primeira paragem que o trem fez, numa outra estação, subiu um rapaz só com a roupa do corpo, sem documento nenhum, que só falava russo, e todo mundo do trem ficou assim, extremamente assustado, não sabia o que era. E depois o rapaz desapareceu, não sei se na outra paragem colocaram ele para fora ou o que foi que aconteceu. E eu lembro também que quando o trem, ele faz aquela passagem pela região de Kiev, e eu lembro que quando nós estávamos passando pela região de Kiev, os russos pararam o trem, entraram dentro dos vagões, olharam assim, e depois deixaram o trem ir. Eu me lembro que o trem, eu não sei se o trem era diesel, mas eu me lembro que elas colocavam carvão naquela cena de esquentar água que tem nos vagões. Elas colocavam umas pedras de carvão embaixo e umas pedras de carvão no... Em cada vagão tinha como se fosse uma fornalha pequena e elas colocavam umas pedras de carvão lá dentro. Eu não sei por quê, eu não sei se era o trem era totalmente a carvão ou o que era, mas eu me lembro que foi uma coisa. Espera só um segundo. Tá. Mas você lembra em que dia você saiu de Dnipro? Qual foi a data? Em que dia da guerra? Quantos dias vocês ficaram? Eu acho que a gente passou quase umas 3 semanas, umas 3, 4 semanas. Eu não lembro o dia exato que eu saí. Eu me lembro que eu da, saí da Ucrânia. Eu ia para Polônia, e depois nós tivemos todo um debate por causa do caos que estava na fronteira e eu acabei saindo pela Hungria. Nós fomos a Chop, né? Passamos a noite em Chop, depois cruzamos a fronteira em Chop para. Ai, não me lembro o nome da cidade, como que era? Não me lembro o nome da cidade agora. A cidade da Hungria. Foi muito sossegada a saída da Ucrânia, foi muito sossegada na fronteira, não tivemos problema nenhum, o pessoal foi muito simpático, o pessoal até da fronteira, me lembro que era uma senhora, mas eu acho que nós saímos, era por volta do dia 24, acho que foi 24, que saímos da Ucrânia. O dia que saímos de Dnipro deve ter sido uns 2, 3 dias antes. Porque eu me lembro que nós ficamos 4 dias viajando até a gente conseguir chegar em Budapeste.
que aí a Embaixada do Brasil nos recebeu e nós fomos a um hotel e que eles conseguiram pra gente, que aceitava cachorro, né? Porque a gente tinha aquele cachorro gigantesco. E eu lembro que foi quando nós conseguimos tomar um banho e eu fiquei tão feliz. E eu lembro também da falta de luz, né? À noite nós não tínhamos luz, não podia usar energia elétrica, a cidade ficava toda escura. E eu lembro que nesse primeiro dia na Hungria, nós fomos, tomamos banho, eu tomei banho e a minha amiga foi tomar um banho e lavar o cachorro e eu saí, assim, na parte de fora do hotel. E tinha dado 6 horas e eu lembro que acendeu a luz na cidade, né? E eu lembro que eu chorei tanto nesse dia. Eu fumava e chorava assim, chorava e fumava um cigarro, por causa que era bem caótico. Mas o dia, eu acho que foi dia 24 ou 23 que nós saímos da Ucrânia. Saímos da Ucrânia, então deve ter saído para o 21, 22 de fevereiro. Não, não me lembro. Se você quiser, depois eu posso lhe mandar por WhatsApp que eu tenho o carimbo da migração da fronteira e eu consigo te dizer o dia certinho. Não, é só para ter uma ideia. E então você disse que você viajou junto com sua amiga e com um cachorro grande. É, Sim. aconteceu alguns, não sei, problemas ou algumas coisas ligadas com o cachorro durante essa viagem aqui na Ucrânia? Não, eu lembro que para pegar o trem de evacuação em Dnipro, eles não queriam deixar o cachorro entrar, porque o cachorro era muito grande, e é um Rottweiler, e tem esse estigma de que é uma raça muito violenta. Apesar de que o cachorro é muito calmo, tanto que ele foi a viagem inteira, ele não deu problema nenhum. Tinha outros cães lá que eram menores que davam muito mais problema. Mas eu lembro que não queriam deixar o cachorro entrar no comboio, no trem, e eu me lembro que não queriam deixar e a minha colega falou assim, não, vai subir. E o controller do vagão falou assim, não vai, ela vai subir. Aí ele não vai, aí ela foi, tirou a mordaça do cachorro e colocou o cachorro para subir. E aí ele saiu, e aí ele viu que o cachorro não deu problema nenhum. E ele, ah não, tudo bem, olha, me desculpe. É que eu achei que o cachorro ia dar problema e realmente não tivemos. O cachorro é tão educado que ele sequer fez xixi nessas 30 e não sei quantas horas de viagem, porque ele realmente não faz dentro de casa ou em lugares fechados. Foi bem difícil para ele, foi. E também nós racionamos a comida e a água para ele também não ter tanta urgência, mas foi difícil, foi. E depois na Hungria foi mais sossegado. Tudo bem que na Hungria, quando nós estávamos lá, eu não falo húngaro. O húngaro é uma língua completamente diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. E eu não entendia nada e ninguém falava nada, ninguém falava inglês, ninguém falava russo, e eu fiquei indignado, porque na fronteira ninguém falava russo, ninguém falava ucraniano, só falava húngaro. E eu lembro que passando uma tarde lá até conseguimos um ticket, conseguimos acharmos alguém na estação de trem que falasse inglês, que nos ajudou a pegar um ticket, porque parece que tinha um ticket gratuito para ir até Budapeste. E pronto, pegamos o trem sem problema nenhum. Eu lembro quando ele vive também, pegamos o ônibus sem problema nenhum. Foi, foi ok. Mas não foi tão problemático assim, não. Foi uma coisa até ok. Eu achei que ia ser muito mais problemático, até por causa do tamanho do cachorro. Mas foi ok. Tá. Então, e agora, relembrando esses dias na Ucrânia, né, nesses primeiros dias da guerra, você pode relembrar se aconteceu com você uma situação, um momento que foi mais difícil emocionalmente, ou que foi mais absurdo, não sei, uma coisa que te marcou? Eh, Tem uma coisa? Tem que pensar. Tem que pensar. Ou uma, não sei, um momento quando você sentiu muito medo? Sim, teve. Só um segundinho. Eu me lembro que eu acho que o dia que eu fiquei mais em choque, assim, foi no primeiro dia que teve realmente um bombardeio na cidade. Que foi a primeira sirene, realmente, que foi uma sirene de guerra. Que eu me lembro que eu estava em casa, como eu disse, estava fazendo umas coisas, e quando a sirene começou a tocar, e eu morava perto da estação de comboio, a sirene ficava perto de casa, foi muito alto. E eu me lembro que foi como se eu tivesse sido atingido por um raio, assim, na cabeça. Meu corpo inteiro começou a formigar e eu fiquei, assim, paralisado uns segundos. E aí, quando eu voltei, assim, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a mala, e eu fiquei
completamente em choque, eu não sabia o que fazer. E eu falei assim, pronto, vou morrer. E eu não sabia o que fazer, para onde ir. E uma outra coisa também que foi bem caótica foi um dia que eu estava me deslocando na cidade mesmo. Estava me deslocando da minha casa até a casa da minha colega. Eu morava próximo da estação de comboio, ela morava mais ao centro. E eu estava no tramvai e no meio da viagem começou a tocar a sirene e o tramvai simplesmente desligou. E a gente ficou no meio da rua e a sirene tocando e dava para ouvir um jato passando. Eu falei assim, pronto, agora eu vou morrer de novo. E eu fiquei ali, eu falei assim, pronto, não vou sair do tramvai, não sei se eu saio do tramvai, se eu fico no tramvai, não sei se tem bunker aqui perto, não sei o que fazer. E foi também uma situação chocante. Depois eu ainda parou a sirene, eu saí e me deslocando da paragem do tramvai até a casa da minha amiga teve outra sirene. Eu lembro que eu até fiz um vídeo nessa época que era o centro vazio e a sirene tocando e eu indo para casa dela, que tava no meio da rua, não ia ficar no meio da rua. Mas foi. E depois de um tempo também, a gente meio que acostuma, né? Não vou dizer acostumar, mas fica mais uma coisa corriqueira, porque tinha tantas sirenes de guerra por dia que acabava ficando assim. Eu lembro que no começo a gente ainda ia, se arrumava, ia ao banco, não sei o quê. E depois de um tempo a gente falou assim, ah, quer saber? Foda-se. A gente ficava em casa e a gente tinha o cigarro da sirene. A gente deixava um cigarro na janela, toda vez que tocava a sirene, a gente ia pra janela, acendia o cigarro, fumava o cigarro. E aí a gente falava assim, se caiu um míssil, caiu. Se não cair, pronto. E eu lembro que a gente dormia, nesses dias da guerra, eu lembro que eu dormia e me dava uma paranoia com essa cena da sirene de guerra e tudo mais. E eu lembro que às vezes eu dormia e eu ouvia a sirene no fundo da minha cabeça, assim, e não tava tocando sirene. E às vezes eu levantava e falava pra minha amiga, você tá ouvindo a sirene? Ela, tô. E aí a gente prestava mais atenção e na realidade não tinha sirene. Era só uma paranoia, porque as sirenes eram constantes, né? Eram bombardeios constantes e a gente ficava nesse medo constante o tempo todo, não conseguia ir ao mercado, às vezes precisava ir ao mercado comprar água e no meio do caminho tocava sirene, tinha que voltar para casa, ir pro bunker. Ou tô no mercado e aí ter que ir pro subsolo do mercado, era um pouco caótico. E eu também me lembro, uma coisa que me marcou também foi na viagem de comboio ir para Lviv, que eu lembro que tinha umas criancinhas brincando com carrinhos de polícia e ambulância. E eu lembro que eles brincavam com o carrinho e o som que eles faziam da sirene da ambulância era o som da sirene da bomba, não era o som da sirene da ambulância. Foi uma coisa muito bizarra que eu vi. E as crianças realmente traumatizadas, mas acho que foi isso. Foi uma das coisas. Acho que a primeira sirene foi a coisa mais chocante que aconteceu comigo. Foi. Foi depois. E, bom, então, depois, quando você saiu da Ucrânia, então você mencionou que você, antes da Ucrânia, de estudar na Ucrânia, você estava na Rússia, e você disse que você tem alguns amigos, familiares, alguns conhecidos lá na Rússia, e você pode dizer se, tipo, agora, quando, tipo, a Rússia começou a guerra e você viveu um pouco nesse ambiente, a sua atitude para a Rússia em si, ou para os seus amigos lá, mudou de alguma maneira? Essa guerra afetou ou nada se mudou? Pode falar sobre isso um pouco? Sim, teve uns amigos, sim, que eu não falei mais, porque eles eram muito pró-Rússia. Também antes da guerra, eu era muito. Admirava um pouco o pessoal do Putin, que tinha uma força, um braço forte, conseguia impor um poder geopolítico e tudo mais. E depois da guerra, quando eu realmente vi que, pô, não tem sentido nenhum, foi uma guerra completamente aleatória, sem embasamento nenhum, que é um massacre de pessoas. Eu mudei minha visão completamente. E alguns amigos meus que eram extremamente pró-Rússia, eu não falei mais. Até uns brasileiros que eu conheci, que faziam a universidade comigo, que apoiaram, não falei mais, nunca mais falei. Tenho alguns amigos russos que são contra a guerra, que também são contra o Putin, que ainda converso, às vezes, é raro, eu também não sou muito bom de manter contato, mas sim, mudei a atitude, sim, é, mudei minha visão de mundo drasticamente e, e pronto, eu acho que muda muito a nossa mentalidade, o que a gente tem de ideia do mundo
como um todo em relação ao que a gente tinha antes, né? Passar por uma situação que, de certa maneira, é traumática, né? A gente vai superando a cada dia. Apesar de nós, que somos estrangeiros, não termos sofrido tanto assim quanto, por exemplo, quem é ucraniano, também é um trauma. Ainda mais, eu acho que para pessoas que vêm de países que não têm guerra, porque tenho colegas que eu ainda converso, que eu conheci na Ucrânia. Tem um colega, por exemplo, que é da Palestina, então para ele a guerra é uma coisa mais normal. Mas mesmo assim, muda muito a nossa visão, e muda a nossa relação com as pessoas, e muda o nosso posicionamento, muda todo o mindset de uma pessoa, né? E querendo ou não, a gente ainda vive com uns traumas. Até eu acho que um ano depois da guerra, eu ainda até hoje tenho, às vezes, uns gatilhos com sirenes e tudo mais. Principalmente aqui, às vezes eles fazem. Eu me lembro quando eu cheguei em Portugal, que eu fiquei em um abrigo de refugiados, né? Que tinha uma estação de bombeiros perto, que a sirene deles para chamar para emergência era uma sirene de guerra. E eu lembro que eu entrava em choque todas as vezes. E ainda até hoje entro, mas pronto, vou melhorando aos poucos. Tá, e então, agora, quando você saiu da Ucrânia, já a guerra dura tipo, por volta de 2 anos. Você, de uma maneira, você acompanha as notícias, não sei, de uma forma você ajuda, talvez só os seus amigos aqui na Ucrânia. Como é agora essa sua atitude à guerra na Ucrânia? Eu acompanho, eu sempre acompanho, e eu acho um absurdo que agora com essa outra guerra ninguém mais fala. É como se a guerra não acontecesse mais, né? Ninguém mais fala. Agora que tem uma outra guerra, que é mais interessante e não se sai nas notícias em lugar nenhum. Mas eu acompanho canais ucranianos, pela internet, pelo Telegram, aquela TV Express, se eu não me engano, eu acompanho no YouTube, a TV Dnipro mesmo, eu acompanho pelo YouTube, eu sempre assisto os noticiários, mesmo sendo em ucraniano, eu sempre estou ali vendo e acompanhando, entendo as ideias principais, é bom que eu até treino a língua. Tem um canal de TV aqui em Portugal que chama Freedom, que é em russo, só que ele é para a Ucrânia, e ele passa várias notícias, é muito interessante, eu assisto também. Eu cheguei a doar dinheiro para os hospitais. Quando eu saí da Ucrânia, eu fiquei um tempo na Alemanha. Eu conversei com uns médicos que eu conheci lá e nós conseguimos fazer lá uma campanha que eles fizeram uma doação de medicamentos para a Ucrânia. Eu tenho vários colegas que nós conversamos, eles fizeram uma ONG na Inglaterra que doa algumas coisas para a Ucrânia. E eu, sim, eu acompanho, eu procuro acompanhar sempre. E é difícil. Eu tenho contatos aqui em Portugal, tem muitas pessoas ucranianas que já vivem aqui há muito tempo. Tem muitas pessoas ucranianas que vieram por causa da guerra. Quando eu fiquei. Eu tento sempre ajudar da maneira que eu posso. E infelizmente, quando eu saí da guerra, eu saí com quase nada, eu não tinha como levar quase nada. E eu não tinha dinheiro nenhum. E eu lembro que o que eu fiz aqui, quando eu cheguei em Portugal, até eu conseguir me estabilizar, eu lembro que o que eu fiz foi, como eu estava num abrigo de refugiados, o que eu fazia era, a maioria das pessoas que eu conheci ao longo do caminho, né, nesses abrigos de refugiados e durante as viagens, só falavam russo. E o que eu fazia era, eu traduzia para as pessoas. Na Espanha, quando nós passamos pela Espanha, eu fiz toda a tradução para eles, porque o pessoal não falava. A Cruz Vermelha, querendo ou não, eles têm uns tradutores, mas às vezes eles não são tão bem treinados na língua. E às vezes eles falam ucraniano, mas não falam russo, e a maioria das pessoas que eu conheci falam russo. Eu fazia traduções, e aqui em Portugal em especial, eu me lembro que eu fazia traduções também, e eu levava as pessoas ao médico para fazer as consultas no médico, eu levava as pessoas à segurança social para fazer os pedidos sociais e tudo mais, e até hoje eu faço. Quando me pedem alguma coisa, até hoje eu tenho contato do pessoal do abrigo que eu vivi, antes que era em outra cidade, antes de eu vir para Faro, que toda vez que eles precisam, eles me ligam, eu faço traduções, e eu, se precisar, eu puder ajudar da maneira que eu puder ajudar, eu sempre ajudo. E conheci diversas pessoas de diversos países terceiros também que vieram da Ucrânia para fora.
Tem os meus colegas, o meu colega da África do Sul veio comigo até aqui e está fazendo universidade conosco aqui. Conheci uma ucraniana que também está fazendo universidade aqui e um rapaz do Congo que também veio da Ucrânia que está terminando a universidade também aqui. E eu tento ajudá-los sempre que eu posso, da maneira que eu posso. Eu vou ajudando eles nos procedimentos, trâmites legais que eu consigo, até porque eu falo a língua e eles não. Às vezes, aqui em Portugal tem um grande problema que os serviços públicos, eles não têm os tradutores. Tem que se fazer uma requisição, é um processo muito burocrático. Então, às vezes, eu acompanho eles, levo eles e faço as coisas. Eu sempre procuro ajudar da maneira que eu consigo. Mas eu Entendi. cheguei a doar dinheiro, sim, também. Mas você, então, já a última pergunta para finalizar. Você planeja voltar para a Ucrânia e quando? Você já tem essa intenção? Um dia, talvez, ou não sei, ou agora? Tenho, tenho muita intenção de voltar para a Ucrânia. Quero muito voltar. Eu gosto muito da Ucrânia, foi um dos melhores lugares que eu vivi. Aqui em Portugal é ótimo também, mas na Ucrânia foi incrível, realmente eu gostei muito. Até porque na Rússia sofre-se muito, né? O pessoal é bem xenofóbico. E quando eu fui para a Ucrânia, eu me lembro que foi até um choque de realidade, porque o pessoal era tão simpático, tão querido. E eu me lembro que nos primeiros dias eu até ficava assim, por que esse taxista está me ajudando a colocar as coisas no bagageiro? Por que as pessoas estão sendo tão simpáticas? E eu gostei muito de viver na Ucrânia, eu gostaria muito de voltar para a Ucrânia, e eu penso também que até como um dever, porque foi minha alma mater, apesar de eu pagar a universidade aí, eu tive muito acesso a muitas coisas e poder fazer a minha formação na Ucrânia, queria ter terminado aí. E eu penso, assim que eu terminar meus estudos e tudo, em voltar para a Ucrânia para exercer um tempo a medicina na Ucrânia para ajudar, porque o país vai precisar de muita ajuda para reconstrução e tudo mais, para ajudar o país que me deu tanto suporte, que foi tão querido para mim, que eu tenho tanto apreço. Quero muito voltar, adoro, apesar de ser muito frio, adoro o inverno, adoro a neve, quero voltar, adoro Dnipro, é uma cidade maravilhosa. E quero voltar sim. Não sei quando, não sei como, não sei as circunstâncias, até porque meios agora não tem, mas tenho a ideia, sim. Entendi. Bom, então, muito obrigada, Vitor, por essa conversa, que você conseguiu um tempo, né, e que compartilhou um pouco os seus pensamentos. É muito válido mesmo, porque para saber como os estrangeiros, né, pensavam, viveram nesses primeiros dias da guerra, é diferente dos ucranianos e é importante. Sim, Por isso, muito obrigada, e caso qualquer nada. coisa, se um dia vai ficar na Ucrânia, se precisar de alguma coisa na Ucrânia, tenha meu contato. Você também, qualquer coisa, tem meu contato, fique à vontade, tá bom? Obrigado, viu?